Boa noite a todos. Isso é só para ver se o pessoal está acordado, né? Tudo bem? Quem vai prestar atenção aqui, por favor, agora? Então vamos fazer um silêncio, por gentileza. Agora vocês podem aplaudir, por favor. Nós vamos dizer o seguinte: toda vez que vocês gostarem de alguma coisa, vocês podem aplaudir espontaneamente. A gente pode combinar? Todo mundo de acordo? Eu estava encerrando uma palestra no centro do nosso país e falava sobre a alegria de viver, a disposição, o interesse. Como é importante a gente ter força para enfrentar as provas do caminho. Por mais difíceis que elas sejam, que a gente tinha que ter aquela confiança, a esperança, a certeza de que a gente não está sozinho, abandonado. E falava então sobre entusiasmo. Entusiasmo é uma palavra tão significativa que ela significa o prefixo, que é dentro, tus, que é Deus em grego, e ismo, que é um sufixo que significa sistema. Então, entusiasmo é sistema de Deus dentro de mim. E encerrava a palestra quando eu fui abordado por uma senhora que me abraçou efusivamente. Vocês sabem aquele abraço assim que você não consegue largar? Já sentiram? Mais ou menos um abraço passe, doutora Márcia, que a gente se sente tão abraçado, que é tão gostoso. E a mulher me abraçava com tanto carinho e tanta emoção, que ela disse assim: meu filho, você surgiu como um anjo na minha vida. E eu vi que ela estava emocionada e eu falei: mas eu não mereço nada disso. Eu fiquei pensando comigo. Ela disse: porque eu não sabia a razão por que entrei neste recinto. Ela estava passando à frente, era um grande evento na cidade. Ela entrou e assistiu à palestra. Agora eu entendo por quê. Meu marido matou meu pai, meu irmão matou meu marido e se suicidou, e esta semana eu perdi minha filha. Quando ela disse isso, aí eu que não queria largar o abraço, porque eu fiquei emocionado e disse para ela: a senhora que está sendo um instrumento de Deus na minha vida, por dar um testemunho tão significativo nesse momento de prova, de dificuldade que a gente enfrenta. Ela praticamente havia perdido boa parte da sua família. E eu queria perguntar a vocês, meus irmãos, ao mesmo tempo que eu pergunto para mim: qual é a importância que a gente está dando para a pessoa que vive conosco, debaixo do mesmo teto, aqueles que constituem integrantes de uma mesma família? Qual foi a última vez que a gente olhou nos olhos de um ente querido e disse que o amava? Qual foi a última vez que a gente olhou para o nosso vizinho que está sentado agora aqui ao nosso lado, olhou com interesse de conhecê-lo? Quantos problemas, quantas dificuldades, quantas provas. Às vezes a gente não faz ideia da dor, do sofrimento, de uma pessoa que convive conosco, que está próxima de nós. Uma pessoa com a qual a gente trabalha no ambiente profissional, uma pessoa que lida conosco e a gente lida com ela no dia a dia das atividades da casa espírita. E às vezes acontece de algum espírito se manifestar num grupo mediúnico, identificando-se como fulano de tal, e a gente vai dizer: mas como? Esse indivíduo, esse médium está mistificando, porque esse aqui é um companheiro nosso de trabalho. Está certo que ele não aparece já há uns 6 meses, 1 ano, mas ele é um companheiro de trabalho. E nesses 6 meses, 1 ano,
A gente não procurou saber dele, não tentou uma ligação, não passou a mensagem de WhatsApp, não sabe o que aconteceu efetivamente. A pessoa pode ter até desencarnado, está até se manifestando na casa espírita e a gente não está acreditando. Por que a gente vive em família? Por que o nosso retorno à Terra, nesse processo extraordinário da reencarnação, que é a volta do espírito a um novo corpo físico, por que a gente volta exatamente em família? Não é casual. A família tem um papel importantíssimo na nossa vida. Tanto é que quando a gente para pensar na nossa vida, nós poderíamos entender didaticamente que temos 5 facetas. É como se fossem 5 partes na nossa vida, como geralmente são 5 os dedos da nossa mão. Uma primeira faceta é a pessoal. Nós todos somos uma pessoa. Quem é a senhora, por favor? Elaide? Elaine. Olha que bonito, Elaine, não é? É chique. Quem é o senhor? Otávio. Quem é você? Lívia. Quem é você? Que ótimo, ninguém identifica quem é, não é? Excelente. Será que sou eu? É você mesmo que pensou que é. Você jovem aí do fundo, loura. Quem é você? Vera? Olha aí. Quando a gente pergunta quem é, a pessoa responde com o quê? Com o nome. É natural, que é o nosso registro civil. A gente se identifica com o nome. Nesta existência, nós temos um nome. A gente se identifica nesta existência com o registro civil, que é o nosso nome. A gente assim se apresenta. Na verdade, nós estamos apresentando quem nós somos nesta existência como uma personalidade. Então é preciso entender essa faceta pessoal. Nós somos uma pessoa, uma persona, uma máscara, uma sombra com a qual a gente se manifesta na atual existência. E a existência é algo tão importante, enquanto a gente sente os primeiros pingos, é isso? Ou a manifestação física? E a gente verifica que a existência física, ela se inicia no momento da concepção. É quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide. Logo nós temos o espírito se unindo a esse futuro corpo. E depois temos todas as fases, desde a fase intrauterina, quando a criança depois nasce, passa pela infância, não é? A pré-adolescência, a adolescência, chega à juventude, vai chegando à fase em que é adulto, tem as responsabilidades, depois vem para a segunda, terceira, quarta, quinta idades, não é isso? A melhor idade, até que chega um momento em que o corpo, já não mais atendendo às necessidades como uma vestimenta, então ele não serve mais para o espírito, e aí ocorre a chamada morte natural. Isso via de regra. Claro que nós temos no contexto médico, inclusive o doutor Arismar estava me ensinando, né, algumas questões também que são peculiares. Mas via de regra, digamos assim, no processo da morte natural, em que se dá pelo desgaste do próprio fluido vital, que se encerra, e aí o corpo já não mais nos serve de vestimenta. Então, o corpo morrendo, o espírito se afasta. Então, há a chamada morte do corpo físico. Encerra a existência. A existência física começa na concepção e se encerra na extinção da vida orgânica. Mas isso é o que representa o corte cronológico numa existência física da vida espiritual. Então a gente poderia perguntar: quantas vidas nós temos? Quantas vidas nós temos, meus irmãos? Uma só. A voz da sabedoria está apontando lá no fundo e o pessoal está concordando aqui. Uma só, porque é a vida do espírito. Desde que nós fomos criados espíritos imortais.
passando evidentemente antes pelo princípio espiritual, a gente sabe toda a evolução anímica, até chegarmos ao estado de espírito formado, estado de humanização em que nos encontramos, porque somos seres humanos, dotados de razão, com o nosso livre-arbítrio, enfim, mas desde quando Deus nos cria, mesmo nessa condição de princípio espiritual, depois a gente se torna espírito, formado propriamente, indivíduo, a gente jamais vai morrer, jamais deixaremos de existir. E é tão interessante que, fazendo um curso de liderança exponencial, o jovem facilitador de apenas 37 anos nos ensinava que hoje, na internet, na ciência, na tecnologia, tudo é exponencial, ou seja, tudo acontece de maneira muito rápida, muito célere. Então, ele comentava o seguinte, que há pessoas que são muito ricas, poderosas, e que estão estudando matar a morte. De que forma matar a morte? Já num processo todo encaminhado para que, quando chegar o tempo certo, congelarem os seus corpos, para que daqui 50 a 100 anos esses corpos possam ser então trazidos novamente à vida. Ou seja, não morreria, ficaria no estado vegetativo, congelado, e depois acordaria. Aí a gente faz uma pergunta: se nós acordarmos daqui 50 anos, 100 anos, com o corpo que a gente tem hoje, nós vamos ser o quê? Jurassic Park. Nós estaremos totalmente fora de moda, desadaptados, seremos provavelmente inconvenientes, porque as mudanças ocorrem muito rapidamente. Basta ver as crianças de hoje em dia. Quem tem neto aqui, por favor, permaneça como está. Muito bem, olha quanta gente, né? Quem tem filho, não é? Mas os nossos netos, a gente já vai vendo essas criancinhas da chamada geração millennium, já vem com soma, com o corpo totalmente preparado, não é isso? Diferente, já adaptado para os tempos modernos. Nós que somos da geração X, alguns aqui Y, a gente não dá conta de acompanhar essas crianças. A gente precisa ler manual, essas crianças já nascem com o manual embutido, né? Elas já saem tocando tudo e decifrando. É a preparação do próprio corpo que se deu pela preparação espiritual por conta da vontade do espírito que aprendeu no plano espiritual e renasce já em condições. Mas o veículo somático já vem em condições evoluídas. Mas por que a gente trabalhar a imortalidade do nosso corpo quando espiritualmente nós já somos imortais? Veja só um contrassenso. Então, cuidar desta persona, desta etapa que é um recorte na nossa vida do espírito. E agora a gente pergunta, quantas existências nós temos? Aí não dá para saber, não é? São inúmeras, incontáveis. Porque se a existência é exatamente esse recorte na vida espiritual, só temos uma vida. Mas o espírito, ele renasce em corpos diferentes de acordo com a sua necessidade de evolução. E a gente vai aprendendo cada vez mais. E esses renascimentos se dão, via de regra, na família. Hoje nós temos em torno de umas 17 concepções ou formatações da família. Antes a família que era tradicional, né? Que era o homem como pai, a mulher como mãe, e aí vinha um filho, que é a família tradicional. Hoje você tem a família mais distinta possível. Você tem a família que a avó cuida do neto, não é? Como se fosse a mãe, e é a mãe da mãe, ou a mãe do pai, enfim. O tio que está cuidando do filho, o primo, às vezes até amigo, não é isso? Você tem a mãe que é solteira, o pai que é solteiro. Você vai fazendo assim, as relações são as mais distintas, não é? Essa concepção da família foi alterando. De qualquer maneira, a família, segundo o Espiritismo, é um instituto social por excelência. Nada até então foi inventado, nem descoberto, que pudesse desempenhar o importante e significativo papel que a família desempenha. Por que nós nascemos num lar? Às vezes não temos um lar tradicional também, não é? Mas nós que temos a bênção de nascer em família, de termos os nossos pais, por que isso acontece? Para evoluir.
Nós nascemos em família para evoluir. E é tão interessante que o Livro dos Espíritos, quando trata da parte da sociedade, a lei da sociedade, na sua terceira parte, que são 10 leis, e essa parte fala das leis morais, começa com um capítulo falando das leis naturais, ou as leis divinas, que são sinônimos, e o 12º capítulo, que é da perfeição moral, e permeia do primeiro ou do segundo ao 11º capítulo exatamente sobre estas 10 leis morais, começando com a lei de... Qual que é a lei que começa mesmo? A lei de adoração, não é isso? Depois nós temos várias outras leis, lei do trabalho, lei da conservação, da destruição, lei do progresso, lei da igualdade, não é isso? Lei da sociedade, lei de amor, não melhor, de justiça, de amor e de caridade, que é a lei mais completa, para depois falar da perfeição moral. Na lei da sociedade, Allan Kardec pergunta aos espíritos, no caso o espírito da verdade, na questão de número 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Olha que bonita a nossa irmã falando. Recrudescência do egoísmo. O que significa isso? Que é tão bonito também a expressão, né? Recrudescência do egoísmo, que a gente não entende nada. A pergunta é, qual que seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Tantos estão destruindo ou querendo destruir a família, tantos ficam pensando em sistemas alternativos para substituir a família. Mesmo a família, com todos os seus desarranjos, as suas dificuldades, os seus problemas, ela continua desempenhando um papel fundamental na educação do espírito, na moral do ser, na formação do caráter. A família é a sociedade sendo preparada. É a célula base, fundamental da sociedade. Sem a família, nós não teríamos esta preparação, esta condição de depois atuar na sociedade. E Kardec pergunta, ora, se relaxa esses laços da família, ou seja, se deixa de dar importância a esse instituto social que é a família, o que resultaria? Quais seriam as consequências para a sociedade? Aí esta expressão bonita que a Diná falou, recrudescência do egoísmo. O que significa recrudescência? Recrudescência é isso aqui ou é isso aqui? Ó, recrudescência seria decadência ou seria ascensão? Muito bem, a palavra levaria a entender que é decadência, mas é recrudescência do egoísmo, então é o aumento do egoísmo. Recrudescência significa aumento, crescimento. Então, se relaxa os laços da família, nós vamos ter em sociedade um crescimento do egoísmo. E o que significa egoísmo? Egoísmo. Ismo a gente já viu, que é um sufixo, significa sistema. Então, egoísmo é o sistema do ego. A faceta pessoal da qual nós estamos tratando aqui é importantíssima, mas eu preciso cuidar do meu ego, da minha persona, da máscara pela qual eu me manifesto na atual existência, procurando me conhecer, não me deixando envolver pelas ilusões. Por isso que é importante eu saber quem estou eu na presente existência. Eu não sou a minha personalidade. Eu sou mais do que isso, como a gente vai ver. Mas é importante eu considerar a minha personalidade para o meu próprio reconhecimento. Afinal de contas, hoje eu tenho personalidade, amanhã eu posso ter outra, noutra existência. Em cada existência a gente tem uma só personalidade. Se a gente tiver mais de uma personalidade, o que começa a acontecer? Conflitos de personalidade. Nós começamos a nos perder. Por isso que a gente se esquece do passado. Se a gente se lembrasse agora do que aconteceu no pretérito, nós viveríamos em constantes conflitos. Daí a importância
que o Espiritismo coloca em O Evangelho segundo o Espiritismo, em O Livro dos Espíritos, sobre o esquecimento. A gente se esquece porque senão a gente se lembraria que todos nós aqui fomos reis e rainhas, não é verdade? E aí a nossa situação ficaria mais complicada. Quando a gente vai lembrar o que nós somos de fato, ou que tipo de personalidade nós alimentamos no passado, vai ficando um pouco mais complicado. Por isso o esquecimento é uma bênção. Toda vez que a gente renasce, via de regra, pela lei natural, a gente se esquece. E se a gente se esquece, a gente só se lembra parcialmente. Mas alguns se lembram até para demonstrar que a reencarnação é um fato. Então nós temos essa faceta pessoal. Temos uma faceta que é a familiar. Todos nós, como seres imortais, na nossa vida, temos uma faceta que é familiar, ou seja, nascemos em família. Nós retornamos à vida física através da reencarnação. E aí a gente se encontra diante das pessoas que nós mais amamos, não é verdade? Somos todos espíritos simpáticos, amigos, adoráveis, não é verdade? Mas Deus é tão sábio que Ele reúne no mesmo núcleo familiar aqueles espíritos que mais precisam aprender a desenvolver o amor, a trabalhar os laços de solidariedade, de fraternidade. Imagina que coisa linda. A gente não se dá conta que geralmente nós estamos recebendo no nosso lar, na condição de filhos, na condição de irmãos, espíritos com os quais a gente tem uma vinculação nem sempre positiva. Às vezes é uma ligação negativa. Fomos comparsas, fomos cúmplices, fomos inimigos, prejudicamos-nos uns aos outros e agora a gente retorna. Mas Deus é tão sábio que Ele faz com que a gente olhe assim para aquele nosso filho e ele se parece conosco, não é? Aí a gente olha assim como se fosse a lenda da mitologia grega, quando se olha diante do espelho e vê refletida a sua imagem, não é? Aí vem o narcisismo, que é o sistema de Narciso. A pessoa se encantou com a sua personalidade, com a sua beleza, não é? E eu me recordo que as mulheres são especiais, vocês concordam? Todas as mulheres são especiais, né? E aí, são tão especiais que tem o Dia Internacional da Mulher. Qual que é o dia mesmo? 8 de março. Mas também tem o Dia Nacional da Mulher. Qual é mesmo? 30 de abril. E tem também o Dia das Mães, que é o segundo domingo de mês, de maio, não é isso? Tem também o Dia da Sogra, não é? É uma beleza. Tem o dia do aniversário. E eu fui cumprimentar minha mamãezinha no seu... Oi? Dia da avó, especialíssima vovó, né? Dia da vovó. E eu então estava cumprimentando a minha mãe, Ednar, no dia do aniversário dela, e eu dei os parabéns para ela, abraçando assim, e disse: mamãe, a senhora está de parabéns. Olha a obra-prima que a senhora fez. Aí ela, na simplicidade dela, com as palavras dela, disse assim: meu filho, de fato Deus faz obras-primas, mas a qualidade que eu mais admiro em você é a humildade. O que a gente aprende em família, meus irmãos, é trabalhar a humildade, porque a própria família é um exercício de renúncia, de desapego, de desprendimento. E aí a gente fica ainda olhando aquele ser tão bonito. Eu me recordo que eu tenho 2 filhos. O Ricardo tem 31 anos, já é casado, e a Raquel tem 26 anos. Então, veio o Ricardo e tal, beleza, ótimo. E depois eu fiz um pedido a Deus. E a partir desse pedido que eu fiz, fica uma orientação para todos nós. Tome cuidado com o que nós vamos pedir a Deus, porque corre o risco dele nos atender. E eu pedi então, já que eu tinha um filho, que se eu pudesse, queria ter uma filha, e ainda que fosse com a minha
parecido comigo, porque o primeiro filho era lindo, com a cara da mãe e do avô materno. Então eu pedi uma filha, mulher e que fosse, né, parecida comigo. E aí então, quando nasceu a Raquel, vivia desfilando, mano Marco, para lá e para cá. Menina com alguns meses, então, nos jardins da FEB, e de repente encontrei um dirigente de reunião mediúnica. Imagina, a pessoa, dirigente de grupo mediúnico é o quê? Uma pessoa séria. Aí ele olhou para mim, olhou para a menina, olhou para a menina, olhou para mim, olhou para mim, olhou para a menina, cara crachá, cara crachá, cara crachá, e disse assim: Geraldo, como é que Deus faz um milagre desse? Uma menina linda com a sua cara. São os milagres da hereditariedade, da genética, que tem o seu fulcro todo na espiritualidade. Isso a gente aprende estudando o belíssimo livro Missionários da Luz, de André Luiz, psicografia do apóstolo do bem Chico Xavier, quando ele mostra para nós o corpo espiritual, o perispírito, como sendo a matriz do corpo que vai se formar. Por isso o estudioso, pesquisador Hernani Guimarães de Andrade tomava o perispírito como sendo o móvel, o modelo organizador biológico, porque de fato ele traz praticamente o mapa genético da formação do corpo, do futuro corpo. O perispírito precede o futuro corpo. Então nós renascemos em família, é uma bênção. E de repente você olha para aquele ser que é seu filho, que é seu parente, é parecido com você, e você passa a amá-lo. Porque é um exercício natural da sabedoria divina em fazer com que os seres se unam já por uma lei de afinidade, mesmo que espiritualmente a gente tenha muitas diferenças. E como é que você vai odiar um ser que parece com você? Já é ali uma semente, já é um ser que retorna pedindo auxílio para ser educado. Assim como no futuro, nós também estaremos renascendo e pedindo esse auxílio. Então a família tem um papel fundamental e nós precisamos aprender a cuidar uns dos outros. Existe aquele autor, pedagogo, que trabalhou em equipe e apresentou na virada do século XIX para o século, melhor, do 20 para o 21, e na virada, portanto, também do segundo para o terceiro milênio, um relatório para a Unesco. Quem é da área de educação aqui? Pedagogia? Então vai saber mais do que eu, do que estamos falando aqui. Ele apresentou aquele que tem o sobrenome Delors, não confundir com Telor, que é um musicista, não é? Exímio musicista, cantor, mas esse era Jacques Delors. Ele apresenta com uma equipe de educadores o relatório para a Unesco, que ficou conhecido como os 4 pilares para a educação do século XXI. E esses 4 pilares são fundamentados num único verbo, que começa com um A e acaba com prender. Qual que é o verbo mesmo? Muito bem, aprender. Obrigado aí pela facilidade, né? Então, aprender, o verbo aprender a aprender, começa por aí. Aprender a conhecer. Esse é o primeiro ponto. Aprender a saber. E daria para a gente ficar falando um dia sobre isso aqui. O segundo é aprender a fazer, que é um desenvolvimento não só cognitivo, mas de habilidade. Você vai adquirindo a competência, você vai repetindo, vai fazendo, vai executando, então vai se desenvolvendo. E o terceiro aprender é aprender a conviver. Daí a importância do nascimento em família, porque é onde a gente aprende a conviver. Vocês se lembram de D. Pedro I? Às margens do rio Ipiranga, montado no seu cavalo branco, vestido num uniforme elegantérrimo e empunhando uma espada belíssima. Vocês se lembram? Se lembram ou não se lembram? Vocês estavam lá por um acaso? Bom, isso é o que está registrado na história, nos livros de história, mas contam-se nos bastidores que D. Pedro I estava de pijama, estava não num cavalo branco, mas num burrico, e estava com uma certa indisposição, não é? Que nem conseguia ao certo levantar a espada, mas ficou registrado assim para o nosso entendimento. Quando ele levanta a espada, ele grita o quê, meus irmãos? Mais alto, por favor.
Muito bem, independência ou morte. Se D. Pedro I, seja à beira de qual foi mesmo o rio? Do Ipiranga, seja montado num cavalo branco, num burrico, seja de pijama, ou seja, vestido, fardado bonito, seja levantando a espada ou não, ele gritaria o que hoje? Desta expressão independência ou morte, qual palavra que ficaria? Qual a palavra que ficaria só? Ficaria a morte, porque a morte é certa. Não há como escapar da morte. Todos nós vamos perecer um dia no corpo físico. Mas como nós somos imortais, continuamos vivos. Olha que maravilha! Isso, a educação moral na família nos dá essa base. Seja sob orientação religiosa qualquer, mas se nós tivermos a oportunidade, como falava o meu papaizinho querido, se nós recebemos o pão, por que nós vamos dar a pedra ao nosso filho? Então, compartilhar o pão, essa beleza, essa espiritualidade toda, tanta coisa útil, boa para a educação dos nossos filhos. Então, D. Pedro I não gritaria mais independência ou morte, ficaria só a morte. Ele gritaria interdependência ou morte. Porque nós vivemos hoje num regime de condomínio espiritual. Emmanuel previu a globalização antes que se falasse desses assuntos. Nas obras de Chico Xavier a gente já encontra essa expressão. Quando alguma coisa estiver acontecendo no seu vizinho, tome cuidado, porque está muito próximo de você. E ele dizia para a gente tomar o cuidado na relação com o semelhante, porque tudo que a gente fizesse ao outro acabaria retornando para nós mesmos. A lei de causa e efeito sendo aplicada. E a gente fica reparando, a interdependência é porque nós estamos nos relacionando o tempo todo com o outro. Há um ditado espiritualista que diz assim: procurei Deus, não encontrei. Procurei a mim mesmo, não me achei. Procurei o próximo e encontrei os três. Se vocês quiserem aplaudir espontaneamente, pode ficar à vontade. Esses aplausos são para o ditado espiritualista. Sabe onde está inserido esse conceito? Num livro que tem um título maravilhoso, o seu conteúdo é melhor ainda. O livro se chama Nos Bastidores da Obsessão. Manuel Filomeno de Miranda, discografia do Apóstolo do Bem Divaldo Pereira Franco, publicação da FEB, editora. E lá ele diz exatamente isso. Procurei a Deus, não encontrei. Procurei a mim mesmo, não me achei. Mas procurei o próximo e encontrei os três. Por quê? Porque o próximo é o nosso caminho para Deus. Por isso que nós temos, além da faceta pessoal, da faceta familiar, nós temos uma faceta social. Nós vivemos em sociedade. Nós somos seres gregários. Somos seres que naturalmente devemos ser solidários, fraternos com os outros, porque somos irmãos. Quando nós não seguimos esse caminho, nós agimos em desacordo com o que é natural. Logo a gente tem os desalinhos. Nós temos os pesos conscienciais, porque toda vez que a gente não faz o que deve fazer, a nossa consciência dói. Isso é experiência própria ou não? De qualquer maneira, todos nós temos as nossas dores conscienciais, os nossos pesos, não é isso? E a gente precisa aprender a andar alinhado com os desígnios de Deus. Nesta relação social, a gente vai aprender que o próximo é muito importante. Quando Jesus nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, ele estava querendo dizer o quê? Amar o próximo como a si mesmo. Quem é o referencial? Amar o próximo como a si mesmo. Quem é o referencial, meus irmãos? Quem é? Muito bem, o outro. O outro. Amar o próximo como a nós mesmos. Evidentemente, a gente parte de um alto amor, mas a referência é o outro. Porque nós devemos amar o outro do jeito que ele é, na necessidade que ele tem, não é a minha moda. Por isso que eu faço ao outro o que eu gostaria que fizesse a mim. Não é fazer a mim o que eu gostaria que fizesse ao outro. Isso o Evangelho nos deixa claro. Por isso, a vida em sociedade é importantíssima e a família nos prepara para isso. Hoje, dificuldades que a gente enfrenta de valores,
está exatamente porque nós temos uma base familiar afetada. Nós estamos com uma estrutura diferenciada e precisamos aprender a trabalhar isso. A família jamais deve perder o seu valor pela importância que tem. E nós temos uma quarta faceta da nossa própria vida, que é a profissional. Todos nós temos uma profissão, um serviço, uma tarefa, um trabalho, pode ser até um emprego. E a gente aprende que nem sempre a gente faz o que gosta, mas a gente deve gostar do que faz. A família nos ensina a valorizar, a adquirir os verdadeiros valores, porque você faz com amor, integrado, você faz com prazer, com satisfação. Então o trabalho não é um peso, o trabalho é uma realização. O trabalho não é um problema, o trabalho é uma solução. Por isso que a gente deve estar integrado 100% no que nós estamos fazendo. Quem está 100% presente aqui, por favor, permaneça como está. Quem já deu uma viajadinha aqui, por favor, se identifique agora. Muito bem, gostei da honestidade. Sabe o que é isso? Quando nós estamos assim concentrados na casa espírita, numa atividade, estamos prestando atenção, de vez em quando a gente dá uma viajada, sabe o que é isso? Dá uma espargida, né? Dá uma voada, vai refletir, parece que em outros pontos. Aí nós temos duas alternativas, ou a gente está sendo conduzido pelo O, presta atenção, ou nós estamos sendo conduzidos pelo O. Já identificou, minha irmã. Ou nós estamos sendo conduzidos pelo orientador, que é o que vai nos conduzir para um estudo, uma reflexão, de repente um tratamento, ou pelo obsessor, que está querendo nos tirar do caminho e tudo, fazer com que a gente preste atenção em outras coisas. Então, valorizar o que nós temos diante de nós, a oportunidade que se renova em cada dia é fundamental. Por isso, essa faceta profissional na nossa vida, ela precisa ser valorizada. Às vezes é um trabalho que não é simples, que é difícil, mas a gente precisa encarar e precisa fazer com satisfação. E finalmente a faceta, vocês vão saber? Depois da pessoal, familiar, social, profissional, faceta? Quem nós somos? Nós somos espíritos imortais revestidos temporariamente de um corpo físico. Não é o contrário. Então, quando nós falamos do eu profundo, do self, não só do ego, nós estamos falando do eu profundo, do self, do próprio espírito que somos nós. Então, é a nossa dimensão, a nossa faceta espiritual, que é a mais importante de todas. E é exatamente este elemento que não pode deixar de ser trabalhado em família. Família tem um papel importantíssimo, não só na nossa formação como personalidade, não só no ensino que a gente deve valorizar em termos da própria família, não só do embasamento para a gente viver dignamente na sociedade, não apenas a gente ter um trabalho desenvolvido em termos de uma profissão, de um serviço, de uma ocupação útil, como a gente aprende no Livro dos Espíritos, valorizando tudo isso, mas principalmente para que todas essas quatro sejam realizadas com sabedoria, que a gente possa considerar esse lado espiritual. Nós somos espíritos e esta perspectiva muda completamente o nosso entendimento, porque nós não devemos trabalhar exclusivamente para o agora, para o hoje, mas pensar também no depois, no amanhã. Não devemos dar ênfase unicamente ao que é material, mas ao que é espiritual. Não só o que é temporário, mas o que é permanente. Isso é uma dimensão impressionante. Muda a nossa filosofia de entendimento da vida, porque a gente não deposita as nossas esperanças apenas no hoje, no agora, no que é material, no que é temporário, mas passamos a vislumbrar o que é perene, o que é imortal. E na educação, isso trabalha o ser integralmente.
Não é apenas uma parte do ser, mas é o ser como um todo. Por isso, esta dimensão espiritual faz com que a gente possa se reconhecer como nós somos. Quando Allan Kardec pergunta qual que seria o efeito, então, do relaxamento dos laços de família para a sociedade, o espírito de verdade responde uma recrudescência do egoísmo. E trabalhar a família no desenvolvimento dos valores do espírito imortal é exatamente fazer com que o indivíduo se eduque para sair do egoísmo. Deixar de dar ênfase exclusivamente à sua persona, ao seu ser como sendo algo superior aos demais. Por isso que o Evangelho trabalha duas virtudes fundamentais. E a família ajuda a gente a desenvolver estes valores. Jesus nos traz o exemplo da virtude por excelência, a virtude que é a básica, sem a qual não teríamos as demais. Eu quero ouvir de vocês. Começa com U, mas tem um H antes. O pessoal já quer facilidade, já estamos aqui facilitando, já quer o final, não é? Termina com o quê? A professora, a nossa doutora. Qual que é mesmo? Qual que é? Muito bem, está melhor do que o Pentecostes, não é? Humildade. Jesus, ele, vendo a multidão, sobe ao monte e, juntando os seus discípulos, assenta-se e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, pobres em espírito significa o quê? Humildes. Reino dos céus significa o quê? Ninguém sabe. Se a gente tanto deseja esse reino dos céus, a gente tem que, no mínimo, saber o que significa. O que é o reino dos céus? É isso mesmo que vocês pensaram, muito bem. Reino dos céus significa implantar a paz na terra, que começa no coração de cada um de nós. Reino dos céus significa a felicidade, que não é um porto seguro, simplesmente onde a gente chega e estaciona, mas é uma caminhada que a gente realiza passo a passo com esforço próprio que a família nos ensina. Então o Evangelho de Jesus nos traz a virtude por excelência, humildade. Mas como toda virtude, tem também o seu oponente, o vício por excelência, contrário de humildade, o que é? Orgulho. Muito obrigado pela participação espontânea. Orgulho. Então não dá para ser humilde e orgulhoso ao mesmo tempo. Vocês vão me desculpar que eu sou tão humilde que eu chego a me orgulhar. Ou você se manifesta de um jeito ou do outro. Se a família não ensina, compartilha a mensagem da humildade, o espírito que já traz tendências anteriores, porque imortal, já viveu inúmeras existências no passado, se ele não for, digamos, trabalhado nos seus instintos, vai deixar com que o egoísmo sobrepuja, ou melhor, o orgulho sobrepuja a humildade. Por isso que é importante trabalhar a humildade. Sabe qual a diferença entre o humilde e o orgulhoso? O humilde coloca os pés no chão, levanta a cabeça e segue em frente. Ele se reconhece tal qual é, nem se subestima, nem se superestima. Isso é humilde. Humilde não é um coitadinho, ele tem uma baixa autoestima, nada disso. Ele sabe dimensionar a sua potencialidade, ele sabe até onde pode ir e segue em frente. Esse é o humilde. Mas ao contrário, o orgulhoso é o quê? É aquele que calça um salto alto, empina o nariz e quebra a cara logo à frente. Esse é o orgulhoso. Porque o humilde sabe que não sabe, então ele se abre para aprender. Por isso que a gente tem que aprender desde cedo. Qual é a fase mais propícia para a formação do caráter? A da infância. Por que a infância aqui na Terra é mais longa do que nos mundos evoluídos?
A resposta está embutida na pergunta. É porque nós somos inferiores. Nós ainda não somos evoluídos. À medida que a gente vai evoluindo, menos precisa de um período longo para se educar, porque a gente se educa mais facilmente. Não é lógico isso? Então, aqui na Terra, o período da infância é longo. Ainda bem para nós, que somos ainda espíritos nessa evolução, estamos dando os primeiros passos, estamos chegando à metade do caminho agora, e olhe lá. Então, a gente tem um desafio. Metade do caminho, porque pega as classificações apresentadas por Allan Kardec no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do meu pai. Anotaram a referência? Lá são 5 níveis, 5 categorias: mundos primitivos, mundos de expiação e provas, mundos regeneradores, mundos ditosos ou felizes, mundos celestes ou divinos. Memorizaram? É isso aí. Mundos primitivos, primeiras encarnações. Mundos celestes ou divinos, últimas encarnações. Mundos primitivos, reencarnações de espíritos primitivos, estão dando os primeiros passos. Mundos celestes ou divinos, últimas encarnações, porque os espíritos já estão purificados. Então, a encarnação dos espíritos puros. Aí vamos para o segundo nível, que é o mundo de expiação e provas. Assim categoriza Allan Kardec, orientado pelos espíritos superiores, em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Veja, mundos de expiação e provas. Eu vou repetir mais devagar, desculpa. E é uma gracinha que ela está acompanhando tão bem, não é? Que a gente precisa compartilhar nesse trabalho lindo. Parabéns a vocês, a casa, a Federação Espírita Pernambucana, esse trabalho lindo dessa linguagem universal que é a linguagem de Libras. É a linguagem Libras, né? É brasileira, não é? Um sistema brasileiro, mas a gente conversa assim com esses nossos irmãos que às vezes têm uma dificuldade num dos sentidos, não é? E a gente consegue se comunicar, é uma coisa maravilhosa. Então, só para ver se vocês estavam prestando atenção, nós paramos onde mesmo? Então, esse mundo, nossa, é um Pentecostes. Esse mundo de expiação e provas é onde há o império do mal. Há o império do mal. A Terra está nesta fase passando para outra fase. Império do mal. Por isso a gente entende tantas coisas que estão acontecendo aqui ainda. Já o outro nível, que é o quarto, que é o mundo ditoso ou feliz, há o império do bem. Vejam que são os contrapontos. Mundo primitivo, primeiras encarnações. Mundo celeste ou divino, últimas encarnações. Aí o segundo nível, mundo de expiação e provas, ao império do mal. O mundo celeste ou divino ao império do bem. Qual é o mundo que sobra no quinto nível, que eu não posso mostrar o dedo? Sabe por quê, né? Primeiro, segundo, quarto e quinto, se eu mostrar esse dedo sozinho, eu não devo mostrá-lo. Mas é o mundo de regeneração. É para onde a gente está indo, é para esse mundo. Que maravilha! Que é um mundo de transição. Nós estamos agora na transição para o mundo de transição. Olha que coisa linda. Estamos caminhando. Se nós nos educarmos devidamente, nesse momento em que é o período mais propício para a formação do caráter, o trabalho da educação volta-se para o espírito. Não é meramente para a personalidade, mas para o eu profundo, para o self, para o ser imortal, já resgatando valores fundamentais no processo da educação. E a gente vai ver como é linda a vida em família diante do contexto que nós temos. E eu vou fazer uma demonstração aqui para que a gente veja e não se assuste. Olha esse livro Família. Está todo mundo vendo? Família, olha que lindo. Família é um livro psicografado por Chico Xavier, o apóstolo do bem, e ditado por vários espíritos. A maioria das mensagens aqui é de Emmanuel. E eu vou fazer uma demonstração para a gente nunca mais dizer, os livros da FEB desmontam. Já ouviram falar isso? Nunca ouviram? Então deletem. Se chama Efeitos Físicos. Pronto. Um livro, quando desmonta, se você fizer isso aqui, ele vai sair página para tudo quanto é lado. Tá?
que eu ouço até hoje, estando editor da FEB, depois de 40 anos praticamente que aconteceu isso, que alguns livros da FEB soltavam as partes. Você é dessa época, Mano Marco? Era pequenininho ainda, né? Estava sendo evangelizado. E o pessoal ainda diz, os livros da FEB não desmontam. Aqui está a prova. Está gravado no YouTube, o pessoal vai ver. Ok? Então, Emmanuel vai nos falar sobre família. Primeiro capítulo desse livro Família, ele diz o seguinte: a família consanguínea é lavoura de luz da alma. Olha que coisa linda. A família consanguínea é lavoura de luz da alma. A família que não é consanguínea também o é, não é? Porque hoje nós temos os filhos que são os filhos, né, da afeição, os filhos do coração, enfim. Dentro da qual triunfam somente aqueles que se revestem de. Então, Emmanuel vai apresentar para nós quais são os elementos fundamentais para que os integrantes de uma família sejam vitoriosos. Preciso de 3 condições. A primeira é a mais fácil, já todos nós temos, nem precisaria, não sei porque Emmanuel trouxe para nós, mas só para tocar aqui, para a gente não dizer que não lembrou disso, é a paciência. Não dá, né? A paciência é uma coisa... Emmanuel nos ensina, no outro livro dessa coleção, que é uma parceria com o Centro Espírita União, ele vai dizer para nós que a paciência, ela é representada por a gente ouvir pela 5ª vez a mesma coisa, como se fosse a primeira. Isso é paciência. Eu tenho uma paciência absurda. Se eu ouvir uma coisa pela 2ª vez, eu já perdi a paciência. Sei que não estou sozinho. Confere? Esses aplausos animadíssimos são para vocês mesmos, tá bom? Então, haja paciência. E a gente diz assim, perdi a paciência. Como é que eu posso perder algo que eu não tenho? Porque a paciência não é um produto que você vai no mercado e compra. Não é um remédio que você vai na farmácia e compra. Aí pode dizer, Campete, mas eu posso tomar um calmante, não é, doutora? Eu tomo um calmante, eu fico o quê? Calminho, fica? Geralmente fica o corpo lá meio mole, aquelas coisas. Será que mentalmente, psicamente, né? Humano que trabalha aí no atendimento à questão psíquica do ser humano, será que a gente consegue só com medicamento? A paciência é uma conquista, é uma realização de esforço. Então a gente não consegue ter paciência da noite para o dia. Eu dormi bravo, acordei mansinho. Seria muito bom se fosse transformador. Mas a gente aprende uma coisa, em família nós somos testados na nossa paciência. A paciência é testada o tempo todo, porque de repente você vê, nossa, eu sou diferente nessa família. Não sei se vocês já se sentiram assim na família consanguínea de vocês, na família afetiva, enfim. Eu sou diferente. Já se sentiram melhor do que todos os demais integrantes da família? Não, não precisa se integrar. Não se entregue, por favor. A gente vai dizer, eu sou, ou alguém é a ovelha branca da família, não é? Aquele indivíduo assim que é o diferente. Será que nós ficamos exigindo o outro? O diferente é o outro, são os outros, todo mundo está contra nós, ou será que nós somos o diferente? Na verdade, todos somos diferentes, porque o exercício da paciência é para o trabalho de inclusão, e é o que a família nos ensina. A seleção que existe no processo natural da constituição familiar pela espiritualidade é sábia e inequívoca. Doutora Márcia, anotou essa frase? Porque eu jamais vou repeti-la. Por quê? Porque há um planejamento, há uma programação. Tudo segundo a lei de causa e efeito. Então não se erra endereço. Os seres que se reúnem não estão ali casualmente. Por isso o que Kardec nos ensina, o que Jesus nos demonstra,
é a valorização da família. E aí a gente precisa aprender a trabalhar a paciência. Quando nós saímos do nosso egoísmo, nós passamos a nos dedicar ao outro. E veja, o segundo elemento que Emmanuel nos ensina, depois da paciência, na vida em família ou na vida familiar, é preciso ter renúncia. É preciso renunciar para sair vitorioso, no sentido de que aquele núcleo ele conseguiu atingir os seus objetivos como educador, como formador do caráter do espírito imortal na presente existência. Renúncia. O que significa renúncia? Ah, Campete, renúncia é o nome de um romance, não é? Quem já leu Renúncia aqui? Lindo, né? O que é renunciar? Abdicar. Abdicar é uma palavra mais difícil que renunciar. O que é abdicar? Abrir mão. Olha, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, o advento do Cristo Consolador, quando no item 8 que encerra este capítulo, que são só 8 itens, assinado praticamente pelo Espírito da Verdade todo ele, o Espírito da Verdade nos ensina em um parágrafo apenas como a gente colocar em prática as duas maiores virtudes do Evangelho. A primeira maior virtude do Evangelho é a humildade, que tem o seu oponente, que é o orgulho. A segunda maior virtude do Evangelho é a caridade. E o oponente da caridade é o egoísmo. Vejam que interessante. Aqui a gente fecha o parênteses quanto a essas duas virtudes. A renúncia, a paciência é o exercício da caridade. Renunciar aí ensina o Espírito da Verdade para colocar a caridade e a humildade na agenda diária das nossas vidas. No cotidiano das nossas existências é preciso ter dois elementos, para você ser caridoso e ser humilde. Como é que eu faço isso? Primeiro deles, a abnegação, abdicar, renunciar, abrir mão. Eu cedo a minha vez ao outro, isso é renúncia e isso é abnegação. E o outro elemento para colocar a caridade e a humildade no cotidiano das nossas vidas é o devotamento. É quando eu sou dedicado, eu me dou. E qual é o melhor mecanismo da gente aprender a se doar, se não em família? Por que Kardec recebe a resposta do Espírito da Verdade que se relaxasse os laços familiares, ou seja, se deixasse de dar importância à família, se desconsiderasse o papel que a família tem na sociedade, nós teríamos um crescimento do egoísmo, porque é exatamente a família quem combate mais o egoísmo. É na família que a gente aprende a amar, é na família que a gente aprende a exercitar os laços de fraternidade. Nós deixamos de ser egoístas, de ser orgulhosos, para sermos humildes e caridosos, porque nós cedemos, nós abnegamos-nos, nós nos doamos, somos devotados, assim a gente aprende. É esse exercício maravilhoso. Então a renúncia é um outro ponto para a gente conseguir sair vitorioso desses laços familiares e dizer: a família deu certo. Eu adquiri esse valor da renúncia, adquiri esse valor da paciência. E mais, uma condição que Emmanuel coloca. Duvido que vocês saibam. Ela pode ser precedida de boa ou de má. Ela significa a potência anímica mais importante de todas, porque catalisadora, impulsionadora. Ela é, no dizer de Emmanuel, o principal capital do ser humano. Ela é a... Eu não estou acreditando. Ela é o que mesmo? A vontade. Muito bem, Diná. Ah, você copiou aí? E aí nós temos a boa vontade. Ela está falando que não vale desse jeito, não. Colando.
colando dos palestrantes, boa vontade. Como é importante ter a boa vontade. A vontade significa meio caminho andado, meus irmãos. Quando a gente tem boa vontade, metade dos nossos problemas já estão resolvidos. Por quê? Porque denota aquele interesse, a disposição. E André Luiz, no livro Nosso Lar, ensina que não basta querer. É preciso... Não basta querer, é preciso... Sérgio Chapelin, apresentando aquele programa tão conhecido, não é, da Rede Globo, ele tem uma dicção tão boa que ele vai dizer: hoje nós vamos ver no Globo Repórter desta noite a vida. A dicção dele é tão boa que não precisa nem pronunciar. Vamos ver no Globo Repórter desta noite a vida. Não é? A vida, porque seria animal, meio ambiente. O Globo Repórter sempre trata, né, dos temas assim, tudo importantíssimos, sobretudo para a nossa atualidade. Então, vejam bem, nós temos aqui a necessidade de trabalhar à vontade, porque o principal capital, a principal potência é a disposição. André Luiz nos ensina, então, no livro Nosso Lar, que não basta você querer, desejar, é preciso que coisa linda, hein? O pessoal lá já deduziu aqui, os nossos amigos estão muito mais avançados que nós, ó, com a capacidade. É preciso merecer. Oh, que beleza, hein? É preciso ter merecimento, senão não adianta nada. Eu quero, eu desejo, tá, mas você merece. Assim funciona a lei, é a lei do mérito, da meritocracia. Assim a gente aprende em família, com Jesus e com Kardec, porque a família é o caminho da felicidade, mas é o roteiro que nos aponta a felicidade, mas a gente precisa caminhar, precisa fazer a nossa parte. Não vai ser simples, porque também ensina os espíritos, André Luiz e Emmanuel, que a família é o cadinho purificador. De quando a quando, continua Emmanuel, o amor nos congrega. Olha o amor, nos congrega, nos reúne em pleno campo da vida. Nós nos reunimos em pleno campo da vida, regenerando-nos a sementeira do destino. É um verdadeiro poeta filósofo. Para falar com tanta sabedoria, com tanta beleza, a gente vê a profundidade. Ele coloca exatamente que nós estamos no exercício da família, na oportunidade de nos regenerarmos. É como a plantação que nós fazemos, que ela vai sendo cada vez mais adequada à regeneração do nosso destino. Leon Denis nos ensina que nós somos os artífices do nosso próprio destino. Que significa o quê? Que nós somos os co-criadores da nossa caminhada, pelo uso da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio. Então, geralmente não se reúnem a nós os companheiros que já demandaram a esfera superior, dignamente aureolados por vencedores. A gente não tem entre nós vitoriosos, espíritos superiores, não é? Anjos. De modo geral, nós estamos afeiçoados, menos estimáveis de outras épocas. Esses menos estimados, afeiçoados, companheiros com quais nos reunimos, a gente acaba se reencontrando, porque há necessidade de aparar arestas. É preciso acertar contas. É preciso adquirir a paz de consciência. E isso tudo a família nos enseja. Por isso a importância de viver em família, para restaurarmos o tecido da fraternidade. Deus é nosso Pai, nós somos seus? Deus é nosso Criador, nós somos suas? Se todos somos filhos de Deus, Deus é Pai de todos nós, nós formamos uma só? Então, na família a gente aprende a amar. O que nos falta fazer? Amar, praticar, vivenciar. Por isso nós voltamos, retomamos
recomeçamos quantas vezes foram necessárias, recapitulando a lição até nós aprendermos. Você, jovem, está gostando? Está amando, olha lá que coisa linda. E o ensino de Jesus é exatamente o verbo amar e o substantivo amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, e amar ao próximo como a nós mesmos. E se a gente tiver alguma dúvida ainda, a família com Jesus, e que Jesus nunca negou a família. Emmanuel nos ensina aqui uma lição que eu jamais... A gente prepara o livro para editar e depois você vai ler para aprender, é uma coisa impressionante. Emmanuel traz uma explicação daquela passagem de que Jesus pergunta quando se lhe apresentam, né? A sua mãe, os seus irmãos, que eram na verdade primos irmãos, e ele faz a pergunta: quem são minha mãe e meus irmãos? Geralmente a explicação que nós temos é porque Jesus está estendendo para uma família espiritual, o que está correto, exato. Que também a gente não ficar só valorizando a família consanguínea, mas o que Emmanuel nos ensina, o que é importante valorizar a família, mas não dá ênfase só a isso. O que ele ensina é o desprendimento, o desapego, porque normalmente nós cobramos do ente familiar que ele pense como nós pensamos, que ele sinta como nós sentimos. Ah, vocês estão aqui? Eu tenho o privilégio de vê-las porque eu sou médium vidente, tá? Vocês querem rir mais naturalmente? Pode ficar à vontade, tá bom? Se não... E aí o que acontece? Nós estamos na família nesse cadinho, nos aperfeiçoando, nos aprendendo cada vez mais a fortalecer os laços da fraternidade, do verdadeiro amor, aprendendo a não cobrar do outro o que ele não pode dar, porque a gente quer formatar o outro conforme o nosso pensamento, a nossa ideologia, a nossa forma de ser. E na família a gente vai aprender que cada um é um. E exercitamos ali já o trabalho de inclusão, não de exclusão. Jesus nunca excluiu a ninguém. Ele sempre tinha um processo inclusivo. E ele incluiu cada um de nós de acordo com a nossa competência, a nossa capacidade. Diz então Emmanuel, muitas vezes na condição de pais e filhos, cônjuges ou parentes, não passamos de devedores em resgate de antigos compromissos. Muitas vezes em família nós somos devedores um do outro. Nós devemos uns aos outros. Entre esposo e esposa, entre irmãos, entre pais e filhos. E a gente precisa aprender a amar, a respeitar, a dar a liberdade ao outro, a considerar. Emmanuel nos coloca, em falando da caridade, que só pelo fato de nós estarmos diante do próximo, nós lhe devemos gratidão. Muito obrigado, viu, por sua presença. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Só pelo fato de eu ter a oportunidade de estar com vocês, eu já devo agradecer. Olha como muda a visão. Eu não tenho que exigir de vocês. Eu tenho que agradecer a vocês. Eu não tenho que exigir de um ente familiar. Eu tenho que me doar para ele. Eu não posso cobrar do semelhante. Eu devo estar à disposição dele. É assim que nos ensina o Evangelho. É o amor efetivo. A caridade é o amor em ação. Então, se és pai, não abandones teu filho aos processos evolutivos da natureza animal. O pai tem o dever de educar. E muitas vezes, nesse sentido, nós precisamos aprender a dizer não para os nossos filhos. Hoje a gente está vendo muitos filhos dominarem os pais. Os avós a gente não coloca no mérito, né? Avô é diferente. Dizem que os pais educam e os avós deseducam. Eu não acredito nisso, acredita? Quem é avô aqui? Olha aí, que coisa boa, né? Dizem também que a sensação de ser avô é algo mágico, né? Indescritível. Mas nós precisamos aprender os nossos filhos, muitas vezes dizendo não para eles. Porque o não que a gente não diz para o nosso filho agora, a vida vai dizer depois. Precisa educar colocando limites sem traumas. Não há problema em dizer não e explicar por quê. Não precisa usar de violência, mas tem que ter limites. A criança precisa aprender a respeitar os limites. Eu me lembro que quando criança,
Minha mãe nunca tirou a nossa liberdade, mas ela ensinou que a gente não deveria fazer. Então, quando você ia na casa de alguém, você não podia tocar nas coisas, a não ser que houvesse permissão. Às vezes, as mães de hoje em dia não querem nem visitar alguém porque sentem medo do que as crianças vão fazer. Coisas simples, pequeninas, parecem insignificantes, mas que vão fazer uma diferença danada. Então, os pais precisam, de fato, educar os filhos, para não deixar a natureza animal livre. E a gente aprende com um índio norte-americano, já bem vivido, e um jovem ficou curioso, porque ele disse que tinha, esse ancião, 2 cachorros dentro dele. E o jovem ficou curioso, mas 2 cachorros, como assim? Não, tenho 2 cachorros sim dentro de mim. Um é bom e outro é mau. E eles vivem o tempo todo brigando. Aí o jovem ficou mais curioso e perguntou: quem é que vence essa luta, essa briga? Sabe o que o índio ancião respondeu? Aquele que eu alimentar mais frequentemente. Quem de nós não tem 2 cachorros dentro de si, vem aqui à frente e se explique agora. Então, a educação é para nos educar, é para nos libertar dos vícios, é para trabalhar essa natureza ainda animal que a gente poderia deixar se manifestar meramente pelo instinto, mas hoje a gente pode ter a inteligência, podemos ter o sentimento, invariavelmente de acordo com a sementeira recebida. Então veja que a criança é um trato de terra espiritual que devolverá o que aprende, invariavelmente. Então a criança devolve o que ela aprende, de acordo com a sementeira recebida. É isso. Por isso que é importante educar. E o período infantil mais propício. Se és filho, Emmanuel se dirige agora aos filhos, não desprezes teus pais, relegando-os ao esquecimento e subestimando-lhes os corações, como se estivessem em desacordo com os teus ideais de elevação e de nobreza, porque também um dia precisarás da alheia compreensão para que se te aperfeiçoe na individualidade a região presentemente menos burilada e menos atendida. Linguagem bonita de Emmanuel, né? Então é importante a gente valorizar os nossos pais, respeitá-los. E aí Emmanuel encerra: a criatura no ocaso da existência. Olha que maravilha! A criatura no ocaso da existência é o espelho do teu próprio futuro na Terra. Isso aqui nós vamos trabalhar amanhã, num tema em que a gente vai falar da nossa convivência com os anciãos na família. Como é importante, quem tem um ente querido já na 3ª ou na 4ª idade, em convivência familiar, é algo assim impressionante. Mas a criatura no ocaso da existência, ou seja, já mais próximo de uma despedida, não é? É o espelho do teu próprio futuro na Terra. Quando a gente vê uma pessoa mais idosa, mais experiente, é o nosso futuro. É como nós vamos nos enxergar no futuro. E a gente precisa então aprender a trabalhar exatamente esse contexto, valorizando esses nossos irmãos. Então, operacionalizando o que Emmanuel chamou aqui de paciência, renúncia e boa vontade. Paciência, renúncia e boa vontade, que são os elementos fundamentais para que a família triunfe. Então é preciso ter paciência, é preciso renunciar e é preciso ter boa vontade. Ele diz assim: quem não tolera o pequeno desgosto doméstico, sabendo sacrificar-se com espontaneidade e alegria a benefício do companheiro da tarefa ou de lar, debalde se erguerá por salvador de criaturas e situações que ele mesmo desconhece. Então aqui ele também nos ensina como colocar em prática a questão da boa vontade, da caridade, não é isso? Da renúncia, do devotamento e do nosso, qual que é a primeira? A abnegação, não é? Então veja,
sabendo sacrificar-se com espontaneidade e alegria. A família nos ensina isso. A gente faz por amor. E aí me permitam, já encaminhando para o encerramento das nossas palavras, eu fazer uma referência ao meu querido papaizinho. Amanhã traga um lenço, por favor. Vocês vão sentir por quê. Meu pai desencarnou no dia 13 de julho, sábado. E eu tive, junto com a minha irmã, com a minha mãe, a bênção de ter 2 anjos conosco nesse dia, médicos. Eles não gostam de ser nominados, mas jamais serão esquecidos pelo trabalho que fizeram. E eu me recordo que meu pai, certa feita, sentiu dores atrozes na perna. Ele tinha já uma dificuldade no cérebro, dificuldade no coração, tinha 4 pontos de safena, mas fazia tudo, era impressionante, era meio que serelepe, inclusive. Ele trabalhava fazendo a caridade na campanha do Quilo, no André Luiz, no centro espírita de uma cidade satélite lá em Brasília. E no mesmo dia à tarde dava passe na FEB, ia assistir a palestra e dava passe. Nos últimos tempos eu o levava sempre que podia, porque a gente já não deixava que ele fosse sozinho, ele tinha 88 anos. E a complicação que ele já tinha no coração e no cérebro irradiou um tanto para a perna por conta de circulação sanguínea, e ele sentia muitas dores na perna. Era uma quinta-feira, feriado, eu o levei à emergência do hospital. Ele foi atendido, medicado, recebeu alta, o levei de volta. Isso era próximo do almoço, um pouco antes. Quando deu 19 horas daquele mesmo dia, meu papaizinho estava sofrendo de dores na perna direita, mesma perna, intensas. E aí, minha mãe falou, é preciso levá-lo de novo à emergência. E aí eu levei novamente. Ele foi medicado, fez um exame de imagem, não se identificou trombose, graças a Deus, mas identificou-se a necessidade de um tratamento com algum medicamento. Ele foi medicado, recebeu alta. Na volta do carro, indo em direção à casa, ele disse assim, meu filho, a gente quando vai ficando velho, começa a dar trabalho para os filhos, não é? Parece que a gente volta a ser criança e dá trabalho para os filhos. E eu sinto que eu estou dando trabalho para vocês. E eu não quero dar trabalho para vocês. E aí eu disse para ele, papaizinho, é a 3ª vez que o senhor fala isso hoje. E eu vou pedir, por favor, que o senhor não fale mais assim, porque a gente não faz por dever, a gente não faz por obrigação, a gente faz por amor. E eu tinha lido uma frase recentemente que dizia, feliz daquele que na condição de filho pode ser o pai do seu pai. A gente sente falta, meus irmãos. A gente sente muita falta de uma saudade saudável. E a gente sempre tem que agradecer a esses entes queridos que nos deram a oportunidade de estarmos hoje aqui. A educação que nos compartilharam, o esforço que realizaram. Disse que os pais sempre têm razão. E a gente deve ser sempre grato a eles. Porque por mais que a gente faça, ainda será muito pouco diante do muito que eles nos fizeram e continuam fazendo. Então, se a gente tiver qualquer dificuldade, porque a família é para resolver problema, a família é o local onde a gente bate a porta quando necessita e é abrigado, é acolhido. Se a gente tem alguma dificuldade de relação,
Nós temos às vezes um sentimento de contrariedade, de pensar que de repente não tivemos os pais que gostaríamos, que eles não fizeram tudo o que deveriam, que a gente não se sente tão bem assim. Que a gente elimine esta balela, que a gente evite esta dificuldade para nós mesmos, para reconhecer que eles fazem o que podem, fizeram o que puderam, e nós temos a oportunidade hoje de conviver com eles. Então, não percamos tempo no desentendimento, na angústia da aflição, do abandono, do não perdão, porque às vezes nós passamos anos, décadas, sem conversar com um ente querido porque houve um desentendimento. E quando a gente vai querer a reconciliação, que nunca é tarde, mas poderá ter sido tarde para nós mesmos, diante de tanto tempo que nós perdemos e poderíamos ter aproveitado. Então, os nossos pais merecem sempre a nossa gratidão, o nosso reconhecimento, que a gente possa amá-los, assim como também amar aos nossos filhos, porque nos ensina Emmanuel que nós seremos filhos no futuro dos nossos avoengos, dos nossos avoais. São aqueles que nós estamos formando hoje, que depois serão nossos bisavós, serão os nossos tetravós, que vão nos receber exatamente na condição de filhos. Por isso a família é uma bênção, é um cadinho purificador, é um instituto social insubstituível, porque o mais perfeito que Deus pôde nos ensejar no desenvolvimento da civilização, para que os verdadeiros laços de fraternidade possam ser efetivamente constituídos aqui na Terra, e que nesta terra abençoada possa se implantar o reino de Deus, a começar na implantação da paz, da felicidade e do amor no coração de cada um de nós. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos.